E aí, Diogo Wick aqui pro Yao Mingao NBA. Vamos fazer o nosso segundo vídeo do canal com uma notícia bombástica, que é a troca do James Harden, o barbudo aí da NBA. Vai do Houston Rockets, os 8 anos que passou nessa equipe, e agora vai começar sua nova jornada aí no Brooklyn Nets, juntamente com o ex-companheiro de equipe no Oklahoma City Thunder, o Kevin Durant, e com o Kyrie Irving, né? Vamos ver como é que vai ser isso. O Nets passa a ser um dos grandes favoritos ao título aí. Nesse vídeo aqui eu não vou usar nenhum roteiro, vou usar tudo aqui da cabeça, que as notícias foram fresquinhas aí, abalou o mundo da NBA no dia de ontem. Vamos só contextualizar se você não acompanhou as notícias. O James Harden estava bem descontente lá na equipe, ele criou bastante confusão, né, no training camp, ele acabou atrasando bastante para voltar à equipe, acabou indo em algumas baladas, algumas festas, isso tudo em meio à pandemia, sem usar máscara, então acabou manchando bastante a reputação dele. Ele estava muito fora de forma, pelo menos uns 10 quilos aí quase acima do peso, mas quando ele voltou a jogar, ele já chegou fazendo 44 pontos, dando 17 assistências no primeiro jogo para mostrar que ele realmente ainda consegue jogar no seu nível de MVP, né? Mas aí nos últimos 4 jogos do Rockets, ele realmente jogou a toalha aí. Foi a primeira vez que ele ficou 4 jogos consecutivos sem marcar 20 pontos. Isso só aconteceu quando ele ainda estava no Oklahoma City Thunder. Então, claramente aí dá pra ver que ele mudou o estilo de jogar, porque ele realmente só queria ser trocado mesmo. E ele deixou isso muito claro na entrevista que ele deu anteontem, falando que essa situação era uma loucura, que o time não era bom o suficiente. I mean, this situation is crazy. You know, it's something that I don't think can be fixed. So, yeah, thanks. Né? Então, em meio a tudo isso daí, o Rockets viu já sabia, né, dessa necessidade de trocar o James Harden. Os grandes favoritos para trocar por ele eram o Brooklyn Nets e o Philadelphia 76ers. O Philadelphia tinha um certo interesse pessoal em não trocar com essa equipe, porque o Daryl Morey, que era o President of Basketball Operations lá no Rockets, acabou indo para o Philadelphia 76ers, né, para exercer essa mesma função, depois dele ter falado que ia tirar meio que um ano sabático, mas poucos dias depois ele já estava no Philadelphia. Então gerou esse descontentamento aí por parte do Rockets de não querer trocar com o Philadelphia, e aí sobrou basicamente o Brooklyn Nets. O que o Brooklyn ofereceu então pelo James Harden? Rockets recebeu Dante Exum, que praticamente não deve jogar muito, se não me engano ele ainda está lesionado. Tem o Rodion Kurucs, que era do Brooklyn Nets. A peça principal é o Victor Oladipo, né? Do Brooklyn eles tinham recebido Caris LeVert e trocaram Caris LeVert e uma segunda escolha para o Indiana Pacers pelo Victor Oladipo, né? Tem um parênteses importante, que esse daí é um jogador que está no último ano de contrato. Ele pode até ser trocado eventualmente no decorrer dessa temporada ainda, né? Vamos ver o que o Rockets vai decidir fazer. E aí o Rockets recebeu ainda 3 escolhas de primeiro round provenientes do Brooklyn e 4 possíveis trocas de primeiro round provenientes também do Brooklyn, né? Essas trocas aí podem ser muito importantes porque elas vão até o ano de 2027. Quando for a temporada desse ano, tanto o Harden quanto o Durant já vão estar bem próximo da aposentadoria, se não já aposentados, e aí o Brooklyn provavelmente não vai ter um bom desempenho, e aí o Rockets pode eventualmente trocar uma escolha com o Brooklyn. Se o Brooklyn for muito ruim no ano anterior e tiver a primeira escolha do draft, por exemplo, em 2027, o Rockets tem o direito de trocar essa escolha, não tem nenhuma proteção, tá? E aí a escolha adicional vem do Cleveland Cavaliers, que o Cleveland já tinha feito uma troca com o Milwaukee Bucks para ter uma escolha de primeiro round, também passou essa escolha de primeiro round para o Rockets, tá? Então é tudo isso daí que o Rockets recebeu. No lado do Brooklyn é bem mais simples, o Brooklyn recebeu apenas o James Harden. O Indiana Pacers, né, que foi envolvido no final dessa troca aí, quando teve o Caris LeVert, que era do Brooklyn, que tinha ido para o Rockets, ele acabou indo para o Indiana Pacers, e o Indiana Pacers deu o Victor Oladipo para o Rockets. Tá. E, por último, a gente tem o lado do Cleveland Cavaliers, que fez um tremendo negócio, na minha opinião, que basicamente abriu mão do Dante Exum e de uma escolha de primeiro round do Milwaukee do ano de 2022 e conseguiu o Jarrett Allen, né? O Jarrett Allen e o Taurean Prince do Brooklyn, né? Então acho que foi um tremendo negócio. Agora vamos falar um pouquinho da situação, como é que fica depois dessa poeira toda assentar. Começando pelo Rockets, né? O Oladipo ele vai basicamente entrar no lugar do James Harden.
Vamos ver o quão motivado ele vai estar. Como eu já tinha falado antes, tem essa questão. Será que o Oladipo vai continuar ou não no Rockets? Será que ele vai jogar esse ano e depois vai assinar novamente com o Rockets? A gente ainda tem que entender como é que vai funcionar isso, porque pode ser bem caro para manter esse jogador. E se o Rockets tiver essa ideia do rebuild, né, de reconstruir a equipe, pode ser interessante já trocar o Oladipo durante a temporada e ter mais escolhas de draft. Provavelmente o Eric Gordon também vai conseguir jogar um pouco mais, né, ter um pouquinho mais de espaço aí, porque o James Harden concentrava muito as posses de bola. O Christian Wood, que estava sendo uma ótima surpresa aí, principalmente no pick and roll com o James Harden, a gente vai ter que ver como é que ele vai se adaptar a isso, se essas jogadas vão acontecer mais com o John Wall, ou se ele vai ter algumas jogadas desenhadas mais para ele. Provavelmente pode abrir mais espaço para o DeMarcus Cousins, mas acho que o fator principal aí para o Rockets é que vai acabar esse problema de chemistry, né? Essa interação entre o grupo, e não vai ter esse fator tóxico aí que o James Harden estava criando. Para o lado do Brooklyn Nets, tem grandes perguntas aí, principalmente acerca da personalidade dos jogadores, né? Como eu falei, o James Harden ele já mostrou ser um cara que joga a toalha se ele estiver descontente com a situação. O Kyrie Irving, ele está passando por uma situação bem difícil, ninguém sabe muito qual que é a real dele, né? Ele já deu entrevistas bem confusas aí esse ano, falou que todo mundo da mídia eram meros peões, que ele não deveria responder ao que a mídia perguntasse, foi multado por isso, e agora ele já está vários dias fora e apareceu recentemente numa festa de aniversário que era da irmã dele, mas sem máscara, então ele já vai ficar mais um tempo fora aí. O único que realmente está performando bem, desempenhando muito bem, é o Kevin Durant, né? Então, pelo menos agora o Kevin Durant vai ter pelo menos um parceiro, né? Nível MVP aí do James Harden. E a grande pergunta para o Brooklyn Nets é quem que vai defender os melhores jogadores do perímetro, né? Porque nenhum desses jogadores é muito conhecido pela defesa. O Kevin Durant tem um bom desempenho, mas voltando da lesão do tendão de Aquiles, pode ser que ele seja muito exigido nessa parte. Também a gente tem que pensar que só existe uma bola de basquete para 3 jogadores que são excelentes em isolation plays, né? Quando eles jogam sozinhos para criar a sua própria jogada. Outra grande pergunta é a questão do garrafão, né? O Jarrett Allen era o que estava desempenhando melhor dentro do garrafão, e aí agora essa responsabilidade passa a ser em grande parte do DeAndre Jordan, que era um bom jogador, né? Para finalizar as jogadas, pegar rebotes, mas ele já teve os melhores anos atrás dele, né? Talvez o Nicholas Claxton consiga desempenhar melhor, mas ele está vindo de lesão ainda, se não me engano está com uma tendinopatia do joelho. E outra questão é que o Brooklyn Nets, ele agora está somente com 12 jogadores na equipe, provavelmente vai assinar mais alguém nesse buyout market, né? Que são os jogadores que têm o seu contrato comprado e são free agents, né? Provavelmente vai ter mais alguma movimentação nesse sentido. Outro time que também não deve ter finalizado as suas trocas é o Cleveland Cavaliers, porque agora dentro do garrafão eles têm Kevin Love, Larry Nance, Andre Drummond, JaVale McGee, e agora eles têm também o Jarrett Allen. São todos jogadores que merecem ter tempo de quadra, mas eles não vão jogar com 5 pivôs ao mesmo tempo, né? Então provavelmente vai haver alguma troca, talvez envolvendo o Larry Nance, que tem um bom valor, ele está mostrando que consegue arremessar bem de 3, e o Andre Drummond, que está no seu último ano de contrato, e talvez seja trocado tanto para uma equipe que quer abrir mão de algum salário, né, no final desse ano, ou alguma equipe que está buscando o título aí, né? Para o Indiana Pacers, né, acho que é uma movimentação um pouco menos agitada aí, porque simplesmente vão encaixar o Caris LeVert no papel que o Victor Oladipo estava tendo na equipe. E o Victor Oladipo ele estava meio descontente na situação contratual, e isso começou a ser mais divulgado no período da bolha lá em Orlando, né? Então, dito isso, essas aí foram as grandes observações aí dessa troca blockbuster aí que a gente teve. Deixa qualquer comentário aqui embaixo que vai ser um prazer conversar com você. Se lembra de se inscrever, ativar o sininho, porque agora a gente vai começar com tudo aqui no nosso canal da NBA, beleza? Vou ficando por aqui e valeu!